Olá, boa tarde. 29 de julho de 2010. Bem-vindos à nossa quinta técnica. Hoje vamos abordar o tema Candlesticks. Vamos falar sobre um recurso do Terminal Enfoque, que é a nossa navegação integrada, e vamos analisar os mercados. Então, vamos lá. Eu vou estar passando a vocês a nossa visão de candlesticks, a maneira como nós visualizamos os candlesticks. Em primeiro lugar, eu acho muito importante que dentro da nossa análise técnica, e isso é o que nós passamos aos nossos alunos nos nossos cursos, que a figura em si não tem tanta importância quanto tem o contexto em que ocorre essa figura. E por isso eu vou falar sobre as principais formações de candlestick de 1, 2 e 3 candles, e depois nós vamos falar um pouco sobre o contexto em que essas formações acontecem. Falando de candlestick, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente ter em conta... antes disso, vamos falar um pouquinho da história do candlestick. Sabe-se que o candlestick vem do século XVIII, quando Munei Saoma, um trader japonês que operava nos mercados de Osaka, no Japão, ele usava essa metodologia de gráficos, e essa é a cara que o candlestick tinha antes do advento do computador. O candlestick veio para o Ocidente apenas há menos de 20 anos atrás, pouco menos de 20 anos atrás, quando o Steve Nissen, que foi um trader americano, que conversando uma vez com a sua colega analista japonesa, ouviu uns termos diferentes daqueles que ele estava acostumado, e quando foi visualizar os gráficos da sua colega japonesa, ele se deparou com os gráficos de candlestick. E aí foi meio que paixão à primeira vista. Ele acabou se inteirando desse processo, voltou para os Estados Unidos, escreveu um livro, e rapidamente todos os serviços de análise e gráficos dos Estados Unidos, naquela época, passaram a incorporar o gráfico de candlestick nos seus softwares, né? Mas o gráfico evoluído, que era chamado de gráfico de âncora. O gráfico de âncora existia porque era difícil traçar o retângulo à mão. Então traçava-se uma barra entre máxima e a mínima, uma barrinha horizontal na abertura e a setinha no fechamento. Se o fechamento tivesse sido acima da abertura, a seta era para cima e vice-versa, né? Se o fechamento fosse abaixo, a seta era para baixo e assim por diante. Então, fazendo máxima, mínima, abertura e fechamento, né? Isso acabou evoluindo para a forma como nós conhecemos o candlestick de hoje, em que nós temos essa parte mais larga entre abertura e fechamento, e ela é vazada se o fechamento foi acima da abertura, e ela é preta, no caso, se o fechamento foi abaixo da abertura. Bem, como eu dizia, um aspecto importante no candlestick, principalmente para aqueles de vocês que operam candlestick nos gráficos intraday, é que a gente tem que lembrar sempre que para plotar a barra, ou para a gente considerar as indicações que ela está nos dando, é preciso que tenha ocorrido o fechamento dessa barra. Tá? Então, por exemplo, se nós estivermos no gráfico intraday visualizando uma barra como essa, e até aqui eu estou mostrando um recurso no Terminal Enfoque, em que estou mostrando um recurso no qual
eu vou até dar um zoom aqui para poder mostrar com maior clareza para vocês. Esse recurso é essa janelinha com a qual a gente mostra nessa barra horizontal o tempo decorrido dessa última barra. Nós estamos aqui vendo um gráfico de 15 minutos, então a gente está vendo que isso aqui está 1/3 preenchido, essa linha azul, de maneira que decorreram-se 5 minutos dessa barra. Se a gente eventualmente puder, se a gente esperar um pouco, passados outros 5 minutos, eventualmente a barra vai estar assim. E passados outros 5 minutos, eventualmente a barra vai estar bem diferente. Não é? E por isso eu já fui pego em algumas situações em que eu vejo no gráfico intraday de 15 minutos, ou também isso acontece para quem está olhando o gráfico, para quem está olhando o gráfico diário, por exemplo, às 3 horas da tarde, ou às 4 horas da tarde, ou às 4:30 da tarde. Né? É claro que se a gente estiver olhando o gráfico 4:30 da tarde, as chances de que você possa ter uma modificação no candlestick são bem menores. Mas assim mesmo é preciso a gente ficar esperto, né? Porque eu estou ajustando aqui a tela novamente. Muito bem. Um outro aspecto muito importante no que tange às formações de candlestick é o que diz respeito ao tamanho do corpo real. Existem basicamente, nós poderíamos qualificar 3 tamanhos de corpo real: os longos, os normais e os curtos. Para nós sabermos se um candle é longo, normal ou curto, nós vamos usar o nosso bom senso, simplesmente. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos abrir aqui um ativo qualquer, por exemplo, vamos aqui entrar no meu garimpo de Bovespa e ver Gol, por exemplo. E aí eu estou com um zoom aqui, em que a gente pode facilmente visualizar que esse é um candle longo, esse nós podemos chamar esses dois aqui de um candle normal, e esse é um candle curto. Não é? Esse aqui, especificamente, esse candle aqui, a ele dá-se um nome específico, chama-se doji. Doji é quando abertura e fechamento ocorreram praticamente no mesmo nível. Nós já vamos falar do doji e dos significados dos candles curtos. Muito bem. Um candle longo, minha gente, tem que ser interpretado como definição. E o que é definição? Definição é uma situação em que uma das partes, um dos exércitos ganhou. Claramente, a gente tem a situação para o lado de uma das duas forças. Nesse caso, logicamente, foi o urso. Perdão. Já nesse caso, nós temos também, de novo, um mercado muito definido com esse candle para o lado dos comprados, né? Os touros aí dominando o processo. Se, por um lado, o candle longo é definição, o candle curto, por outro lado, o que nós podemos concluir? Quando a gente tem um candle curto, ou seja, abertura e fechamento muito próximos. Indefinição, exatamente. Então, candle longo, definição, candle curto, indefinição. A gente está vendo esses conceitos porque eles são muito importantes no contexto da interpretação, de nós sabermos o que está por trás
das formações de candlestick. O que eu costumo dizer que é muito importante não a gente saber identificar as figuras nos gráficos, mas sim nós termos noção de o que se passa no comportamento da massa, nos bastidores do comportamento da massa de indivíduos que atuam no mercado, cada vez que uma dessas formações acontece. Porque elas, infelizmente, essas formações não são exatamente, elas não aparecem nos nossos gráficos da maneira como elas são mostradas necessariamente nos livros de análise técnica. Então, por essa razão, é muito importante a gente saber interpretar o que está acontecendo em termos do comportamento da massa, muito mais do que a gente decorar figurinhas nos gráficos, né? Isso, claro, vale para tudo na análise técnica. Muito bem, tem um outro tipo de candle, e vejam, todos esses tipos de candle eu estou falando no que diz respeito ao corpo real, né? Então existe um outro tipo de candle que os orientais chamam de maruboso. Maruboso em japonês significa careca. E ele é careca porque ele não tem a extensão na parte do fechamento, a extensão que é chamada sombra superior ou inferior, né? Então, isso nada mais é do que uma situação em que o mercado fecha na mínima do dia ou na máxima do dia. O mercado fechar na mínima do dia ou na máxima do dia é em si uma indicação técnica importante. Por quê? Ora, porque ao frigir dos ovos, na hora da onça beber água, na hora H, quando os preços fecham na máxima do dia, comprados estavam dominando a cena, os touros estavam dando chifrada nos ursos e os ursos batendo em retirada. Se junto a isso nós tivermos tido uma grande oscilação, então vejam, numa situação de domínio, de prevalência, de definição total para o lado dos comprados, eles ainda conseguiram fazer o mercado fechar na máxima do dia. E isso quer dizer que no dia seguinte as chances são que os preços, ou melhor, que os touros estejam com a bola toda, iniciem o pregão com toda a força, e os ursos, por outro lado, vão estar acanhados e vão estar pé ante pé, pisando ali no terreno, ou seja, as chances são que o mercado abra melhor, não é? Então, o fato de nós termos candles chamados marubosos em formações de candlesticks são um elemento importante a ser observado, tá? Significa que a batalha foi vencida por uma das partes, né? O doji, como eu já disse, é uma situação em que nós temos o candle, ou melhor, o corpo real do candle muito pequeno, significando que abertura e fechamento foram praticamente no mesmo nível. Isso significa indefinição. O doji puro é aquele em que o mercado abre e fecha no mesmo nível. Isso é muito difícil de acontecer, principalmente nos índices. Mas numa ação ou numa commodity é possível que aconteça. Mas não importa se o candle é um doji ou não. Importa sim que você tenha noção de que num determinado momento do mercado os preços ficaram indefinidos. Isso é que é importante. Você ter essa noção de que os preços ficaram indefinidos. E nós vamos juntar essa noção de preços indefinidos com outras noções. Por exemplo, clímax de alta, reversão, clímax, indefinição, reversão. São exatamente esse tipo de coisa que nós vamos estar vendo nessas formações de candle, tá? Então, um doji, nós poderíamos dizer que é a personificação da indefinição, não é? E só para constar, existem alguns tipos de dojis específicos. Esse primeiro é chamado de doji lápide, em inglês disse gravestone doji. Esse outro chama-se doji dragão. Esse aqui e esses outros tipos doji cruz. Só para constar, como eu disse. Um outro tipo de candle é o chamado estrela. Vejam, eu estou até agora falando de tipos de candles e não necessariamente de formações de candlestick. Tipos de candles são candles que aparecem nos gráficos.
formações é um conjunto desses candles que contém alguns tipos específicos de candles e que tem uma informação inteligente para nos passar. As estrelas são nada mais do que um candle curto após um gap. Então, essa situação. As estrelas aqui estão sendo mostradas em cor cinza, porque justamente não importa se a estrela é branca ou preta, ou seja, não importa se a abertura foi acima ou abaixo do fechamento. O que importa é que após um gap nós tivemos uma indefinição. Isso é o que faz a estrela. Então, estrelas podem acontecer depois de um candle de alta ou podem acontecer depois de um candle de baixa. E nós temos um último tipo de candle que é chamado de guarda-chuva japonês. O guarda-chuva japonês é em si uma espécie de reversão. Vejam, é uma situação em que nós temos um candle curto em um dos lados da barra. E, consequentemente, nós temos uma sombra do outro lado grande. Então, um candle curto em um dos lados, na proximidade da máxima ou da mínima, e o guarda-chuva japonês tem, então, a sombra do lado do corpo real, e que deve ser não maior do que o corpo real, para dar a ele essa característica de ter uma longa cauda e um pequeno candle na outra extremidade. Muitas formações de candlestick contêm um candle que tem as características do guarda-chuva japonês. Ele significa uma indefinição e uma reversão ao mesmo tempo. Por quê? Porque esse candle aqui, por exemplo, pode estar significando por que é uma indefinição? Porque o candle, o corpo real é pequeno. E por que uma reversão? Porque vejam, o mercado abriu por aqui, né, perto do corpo real, foi lá em cima e fechou cá embaixo. Então, quando o mercado vai lá em cima e fecha cá embaixo, então a gente tem, digamos que os comprados ficam decepcionados e os vendidos se animam, não é? Hoje nós tivemos algo parecido no mercado. Vamos ver depois se nós tivemos esses guarda-chuvas japoneses hoje. Muito bem, nós vamos estar falando de 6 tipos de formações. Se vocês lerem, aqueles de vocês que leram o livro do Steve Nissen, os 2 livros do Steve Nissen, vocês vão ver que existem diversas formações. Eu estou mostrando a vocês aquelas que eu uso, quer dizer, eu não estou mostrando a vocês a análise técnica, eu estou mostrando a minha análise técnica. Eu acho que o que me interessa de todas as formações de candlestick são essas. Eu sugiro a vocês que no que tange a essas formações, tenham elas decoradas. Eu costumo dizer para os meus alunos que são apenas 6 formações que eu acho que são muito importantes de candlestick. Mas essas formações, quando aparecem num gráfico, elas têm que saltar aos olhos. Vocês, quando olharem dessas 6 formações, aquilo tem que ser algo que se destaca no gráfico. E isso, claro, requer prática e um pouco de habilidade, não é? Mas principalmente prática, né? A gente tem que treinar olhando gráficos, até que a gente fique totalmente à vontade, né? Muito bem, então nós vamos estar falando de estrelas, engolfo, nuvem negra e penetrante. Aqui são 2, porque a nuvem negra acontece nos topos e o penetrante acontece nos fundos. No que tange a estrelas, a gente chama só de estrelas, porque nós vamos ver que existem estrelas que acontecem no topo e estrelas que acontecem no fundo. E, enfim, o engolfo também existe, o engolfo de baixa e o engolfo de alta. O harami ou harami cruz também acontece no topo e no fundo. Estrela cadente e martelo, não, estrela cadente acontece no topo, martelo acontece no fundo.
E, analogamente, o enforcado e o martelo invertido, da mesma maneira, o enforcado acontece no topo e o martelo invertido acontece no fundo. Tá? Então, vamos lá. O que eu vou estar mostrando para vocês, como eu disse no começo, não é bem a identificação dessas figuras, mas é sim o que está acontecendo em termos do comportamento da massa, em termos do que se passa nos bastidores do comportamento da massa quando essas formações acontecem. Muito bem. E o que nós vamos estar analisando e observando são situações em que nós temos um clímax. E o que vem a ser um clímax? É uma sucessão de candles de alta. O americano chama isso de rally. Rally de alta ou correção. Então, pensando na alta, quando os preços sobem muito, muito rápido. Então, isso é um clímax. E depois nós temos uma indefinição e depois nós temos uma reversão. Uma indefinição nós já sabemos o que é. É um candle curto. E uma reversão pode ser, por exemplo, um guarda-chuva japonês. Ou uma situação que, um maruboso, por exemplo, uma situação que o mercado abre na máxima, tem uma grande oscilação e fecha na mínima. Puxa, isso é, em si, uma reversão, não é? E a outra situação que nós vamos estar vendo é uma situação em que nós não temos a indefinição entre o clímax e a reversão. A gente, do clímax, já vai direto para a reversão. Então, nós temos o clímax, são vários candles para cima, e aí, em seguida, nós já temos uma reversão. Basicamente, é a isso que se resume essas 6 formações de candlestick que nós vamos ver. Então, vamos lá. Vamos ver uma formação de clímax, mais indefinição, mais reversão. Então, temos aqui o clímax, aí nós temos o candle de indefinição e o candle de reversão. Pensem comigo, o mercado reverte assim. É assim que o mercado costuma reverter. A maior parte das vezes, ele tem um clímax, faz um topo, aí os preços ficam indefinidos e aí ele reverte. Agora, eu insisto, e vou insistir muitas vezes ainda hoje, que o importante não é a figura, mas sim o contexto onde essa figura está acontecendo. Esse contexto, minha gente, é muito mais importante do que a figura em si, do que o que está acontecendo, se isso está exatamente de acordo com a forma que ela é descrita no livro do Steve Nissen, por exemplo. E o que vem a ser contexto? Contexto é em que local essa formação está acontecendo. Por exemplo, essa que nós estamos vendo aqui na tela. Se ela está acontecendo no meio de uma acumulação, o contexto é muito ruim. Porém, se ela está acontecendo no teste de uma importante resistência, ou, melhor ainda, logo após o mercado ter rompido essa importante resistência, e ainda, se nós temos condições de saber que esse avanço do mercado foi exatamente igual ao avanço que ele teve na última perna de alta, ou seja, nós cumprimos agora uma amplitude muito parecida com a amplitude que ele cumpriu na última alta, e isso, em termos dos conceitos de Elliott, nos faz chegar à conclusão que nós estamos no topo da onda 3, e a gente olha para a esquerda no gráfico e vê que os preços estão chegando numa resistência importante e que coincide com uma projeção de Fibonacci, por exemplo. Isso é contexto. Então, é esse contexto que nós temos que saber identificar. Eu costumo dizer nos cursos que a diferença entre o analista júnior e o analista sênior é que o analista júnior vai estar olhando a formação para eventualmente saber o que ela está indicando. Enquanto que o analista sênior vai ter identificado o contexto e vai estar quase que filando, esperando uma formação de candlestick naquele contexto. Essa é uma diferença fundamental. Muito bem. Então, essa é a primeira situação, clímax, indefinição, reversão. E a segunda situação seria, e claro, ela é totalmente negativa, né?
o urso mostra que o urso está dominando, e analogamente na parte de baixo, com os preços caindo, nós teríamos também a mesma situação, clímax para baixo, indefinição e reversão. Ah, sim, perdão, esqueci de dizer, apresento para vocês a estrela da tarde, que é a primeira formação que nós vamos estar, exatamente, a primeira formação de reversão, formação de candlestick, que nós vamos estar estudando. Estrela da tarde. E, analogamente, clímax, indefinição, reversão para cima. Nós estamos aí conhecendo a estrela da manhã, que é altista, uma situação em que o touro mostra que o touro vai passar a dominar, e uma ótima indicação para a gente eventualmente estabelecer uma posição, não é? A outra situação é uma situação em que nós temos, ao invés de termos a indefinição no meio, a gente já tem clímax e reversão. Então, e eu estou apresentando para vocês aqui uma formação de candlestick composta por... Ah, sim, esqueci de dizer que a formação, por exemplo, de estrela da manhã é composta por 3 candles. O candle anterior, a estrela, em que nós tivemos um gap, não é? Aí o candle pequeno e uma reversão. De novo, mais importante de tudo é o contexto onde isso está acontecendo. Se houve ou não o gap, não faz tanta importância, não tem tanta importância como a gente saber identificar exatamente onde essa formação está acontecendo. Né? Essa outra formação é chamada de engolfo e ela mostra uma reversão, os ursos devem começar a dominar o processo, e é uma formação de candlestick composta por 2 candles. Analogamente, embaixo a gente tem clímax, reversão. Os touros devem estar dominando. Né? Um aspecto importante é que, quando a gente tem as formações de candlestick, que são essas indicações de reversão, a gente deve entendê-las como sendo uma combinação de candles que tem uma importante mensagem para nos dar. Mas elas, na verdade, estão indicando uma mudança de psicologia no comportamento da massa. E nós podemos ter situações como essa primeira, em que nós tivemos uma formação composta por esses 2 candles, que chama-se nuvem negra, e que, na verdade, mostrou uma mudança de psicologia no comportamento da massa, mas os preços ainda continuaram a subir. Isso, eventualmente, foi um alerta amarelo, um alerta vermelho para a alta. Né? Isso pode acontecer. E disso, a gente deve concluir o seguinte, o que eu quero passar a vocês é o seguinte, vejam, toda a formação de candlestick que vocês tiverem, e vocês vão ver muitas, eventualmente ela vai se mostrar falsa. Pelo menos num primeiro instante. Mas é importante vocês saberem que ela deve ser considerada. Ela deve ser considerada e se houver... só um minutinho, por favor. Deixa eu desligar esse telefone aqui. E se houver, em seguida, uma nova formação de candle, então nós temos uma indicação a mais e essas 2 indicações são cumulativas. Então você pode ter uma indicação falsa, eventualmente você vai agir em função dessa indicação falsa e vai ser estopado. Eventualmente, se você, depois dessa indicação, tiver uma outra indicação na mesma direção, você deve somar as 2 e considerar com mais propriedade ainda. Você deve considerar que esse conjunto de 2 formações, uma agora, outra acontecendo algumas barras a seguir, 2, 3, 4, 5 barras depois, então considere as 2, ou seja, a segunda formação de candlestick passa a ser ainda mais importante por ela ter sido precedida por uma outra. Tá? Voltando ao nosso exemplo, nessa outra situação, nós tivemos aqui uma formação de candle, que nós vamos ver chama-se estrela cadente, e que na verdade mostrou-se apenas o topo de uma pequena correção e os preços depois continuaram a subir. E finalmente nós temos essa outra situação em que essa formação composta de 3
candles, que chama-se estrela da tarde, acabou proporcionando a reversão dos preços. Muito bem. Então, a primeira formação, estrela da tarde e estrela da manhã, é uma formação de reversão de 3 candles, clímax com topo real grande, com corpo real grande, de preferência, um gap para cima e um corpo real pequeno. Gap para cima, corpo real pequeno, outro gap, candle de reversão. Essa é a formação perfeita de estrela da tarde. Mas, como eu disse, muito mais importante de você ter tido 2 gaps. 2 gaps personificam muito bem a reversão, não é? E vejam, quando o mercado tem um clímax, ele coloca todos os comprados muito contentes. Aí um outro clímax para baixo é uma decepção muito grande. Então, inverte totalmente vejam, inverte-se totalmente a alegria do exército dos comprados, transforma-se em depressão praticamente. E, portanto, inverte-se totalmente o processo psicológico da massa. E é justamente essas inversões de psicologia, de humor do público que opera no mercado, que são muitas vezes responsáveis por essas variações. Mas muito mais importante de nós sabermos que o candle está acontecendo exatamente como ele é descrito nos livros, se houve ou não gap, é nós sabermos de novo o contexto onde estão acontecendo essas formações. Muito bem. Estrela da tarde com doji. Os livros de análise técnica dão uma conotação até diferente para uma estrela doji, chama-se estrela doji, mas é exatamente a estrela da tarde, só que o candle de indefinição aconteceu com um doji. Ele não é mais poderoso, você não deve confiar mais numa estrela da tarde com ou sem doji. Você deve confiar mais na estrela da tarde que está acontecendo num contexto favorável. Por exemplo, num nível de resistência. Por exemplo, logo após o rompimento de um nível de resistência, que é a indicação que aliás, é a que eu considero a mais importante indicação técnica, é o que o americano chama de bull trap, quando um nível de resistência é rompido e os preços em seguida desrompem esse nível de resistência, né? Então, se logo depois do rompimento de uma resistência, quando os preços deveriam estar tocando as ordens de stop e tendo um rally subindo, se logo após os preços, ao invés de subirem, mostrarem uma formação de candlestick, poxa, alguma coisa está errada, né? Muito bem. Então, esse é um exemplo de formação de estrela da tarde. Gap, doji, reversão. E vejam o contexto, está acontecendo no teste dessa antiga resistência. Aqui nós temos um outro exemplo de estrela em que nós tivemos um doji lápide aqui, né? Nós tivemos o clímax, indefinição e reversão. Bem, agora nós vamos falar de uma segunda formação, que é o engolfo. O engolfo, e eu mostro essa figura para a gente ter a visão do engolfo, né? Mas na verdade a palavra engolfo vem da medicina, são células engolfando outras células. Essas células dão um abraço mortal. É assim que vocês têm que ver essa situação. Uma formação de 2 candles em que nós temos um clímax de alta e, em seguida, uma reversão em que o próximo candle engolfa o primeiro candle. Tá? O primeiro candle, que é esse que nós estamos vendo aqui, esse último candle, ele não precisa necessariamente ser um candle longo. Ele pode ser um candle médio, um candle curto. Mas, se o candle for longo, qualifica mais o processo de reversão, né? Qualifica mais o processo inicialmente, o processo de clímax e posteriormente o processo de reversão.
Então aqui, vejam, o clímax e a reversão. Sendo que a formação de engolfo tem a característica de que abre com gap, portanto, o corpo real vai acima do corpo real anterior, e o fechamento é abaixo da abertura do corpo real anterior também. De tal maneira que essa parte de cima é maior do que a do candle anterior, e a parte de baixo também vem abaixo do corpo real anterior. Então há esse abraço, engolfo de baixa, não importa, de novo, não importa se o mercado abre em gap, se ele não abrir em gap, abrir no mesmo nível, até se abrir um pouquinho abaixo, e também se não fechar exatamente nesse nível, abaixo do anterior, se fechar um pouquinho acima, não importa. O que importa, de novo, é o contexto onde essa formação está acontecendo. Isso é que é importante. Tá? Muito bem. Nós temos o engolfo de baixa, que nós vimos, e temos também o engolfo de alta, né, que acontece num fundo. Mesma coisa, clímax de baixa e reversão. É interessante a gente notar que se a gente estivesse vendo esse engolfo num gráfico de 5 minutos e fôssemos para um gráfico de 10 minutos, a soma desses dois candles nos daria o que um candle que é basicamente um candle de reversão, que é, como nós vimos, um guarda-chuva japonês, né? Que é uma reversão. Os preços vão lá em cima e fecham cá embaixo. Tá? Muito bem. Vejam um engolfo acontecendo, o clímax, o mercado abre acima, fecha abaixo. Tá? Aí os preços vão testar e praticamente rompem essa resistência nessa hora aqui. Então, de novo, nessa hora a gente tem um engolfo. Isso é muito importante, né? O contexto, então, passa a ser muito bom. Aqui os preços tinham acabado de romper esta resistência desses topos, o mercado abre um gap e em seguida ocorre um engolfo. Vocês têm que pensar assim, quando um nível de resistência é rompido, os preços têm que avançar no território, quer dizer, os comprados devem avançar em território inimigo, porque acima de um nível de resistência o mercado deve tocar ordens de stop, abaixo do nível de resistência tem um monte de ordens de venda. Então, se o mercado rompeu isso, é porque ele já dominou todas essas ordens de venda. Acima tem um monte de ordens de stop de compra, os preços devem subir. Então, qualquer coisa pode acontecer em cima de um nível de resistência, menos uma dessas 6 formações que eu estou mostrando a vocês. E, portanto, se após o rompimento de um nível importante de resistência acontecer uma dessas formações, minha gente, tem alguma coisa muito errada. E o que está errado, a gente, inclusive, vê nos livros. O americano chama isso de bull trap, armadilha para os comprados. Não é? Então, essa é uma hora que a formação de candlestick nos ajuda bastante. Ops, tem até som. A nuvem negra. Eu gosto muito da nuvem negra. A nuvem negra é uma situação em que a gente tem de novo clímax e reversão. A gente podia dizer que a nuvem negra é um engolfo meia sola, porque a gente tem o mercado abrindo com um gap e ele não engolfa totalmente o candle anterior, mas ele ultrapassa a metade do corpo real anterior. Tá? Dependendo do contexto em que isso esteja acontecendo, é tudo que a gente precisa. Eu confio muito em nuvens negras e se o contexto é bom, eu uso isso tranquilamente para operar. A gente tem a nuvem negra nos topos e nos fundos a formação é chamada Piercing Pattern pelo Steve Nissen, que eu traduzi como penetrante. Penetrante, então, de novo, abre em gap e o mercado penetra a metade do corpo real anterior. Vejam, nós tivemos aqui um penetrante e aqui nós tivemos, aqui embaixo nesse fundo, nós tivemos uma estrela, né? Um clímax para baixo, indefinição, reversão. E aqui no teste desses níveis de resistência, um clímax para cima, 1, 2, 3, o mercado abrindo gaps, e aí o mercado abre um pequeno gap e fecha abaixo do corpo real anterior, indicação de baixa, chama-se
nuvem negra. Então, que formação é essa? Já falei, estrela da manhã. E aqui nós ainda temos um martelo que nós vamos ver em seguida. E essa daqui, uma nuvem negra. O Harami é também da mesma família do engolfo e é um pouco mais sutil em termos do que está acontecendo com o comportamento da massa. É uma situação em que a gente, depois de um clímax, a gente tem um corpo real pequeno contido dentro do corpo real anterior. Harami, em japonês, quer dizer mulher grávida. E isso está aí para que a gente lembre, né? Então, o que existe em termos do comportamento da massa? Existe que, depois de um clímax, você tem também uma reversão. Uma reversão e um candle, o americano chama de inside day. Um dia dentro do anterior. Um dia dentro do anterior é também quase que a personificação da indefinição. Tá? Muita gente vai esperar o próximo candle para agir, outros já vão. E, claro, dependendo do contexto, você também, eventualmente, pode usar isso como uma indicação de baixa. Tá? Você tem o Harami de baixa e o Harami de alta. Existe uma formação que dá-se um nome diferente, chama-se Harami Cross, que nada mais é do que um doge em vez de um corpo real pequeno. É exatamente a mesma coisa, a situação é exatamente a mesma. Um doge contido dentro de um corpo real grande, dependendo do contexto, eu acho ela bastante útil e bastante confiável e uso muito. Próxima formação é a estrela cadente e o martelo. A estrela cadente é simplesmente um guarda-chuva japonês acontecendo depois de um topo ou depois de um fundo. Quando ele acontece depois de um topo, lá em cima, em que ele está apontando para baixo, né, com o corpo real embaixo, ele é chamado de estrela cadente. E quando ele acontece depois de um clímax para baixo, no fundo, ele é chamado de martelo. Então vejam aqui nesse exemplo um martelo acontecendo no teste. Perdão, na verdade não é martelo, né? Que formação é essa, minha gente? E vejam, como eu disse, isso tem que saltar aos olhos. Essa formação, não sei, está dando para ver? Estão monitorando, está dando para ver? Obrigado. Então, essa formação, que formação é? Vejam, um clímax para baixo, indefinição, reversão no teste do suporte. Isso tem que saltar aos olhos, isso é uma estrela da manhã. Né? E, finalmente, nós vamos ver a formação chamada enforcado ou martelo invertido. O enforcado nada mais é do que ele é como se fosse o inverso da estrela cadente e do martelo. O enforcado é um guarda-chuva japonês que acontece no alto, mas virado para cima. Vejam, enquanto a estrela cadente é uma situação em que nós temos uma reversão, né, os preços estavam subindo, aí eles vão lá em cima, fecham cá embaixo. Ou os preços estavam caindo, eles vão lá embaixo e fecham lá em cima. Por outro lado, a estrela cadente, o enforcado e o martelo invertido, são situações que os preços estavam subindo e durante o pregão eles estiveram como uma nuvem negra ou até talvez muitas vezes um engolfo, mas eles acabam voltando e fecham próximos da máxima. Eu vejo o enforcado como uma situação em que parece que os comprados forçaram a barra para os preços não fecharem cá embaixo. Eles parece que forçam a barra para que os preços fechem melhor. Mas eu olho esse candle e não, eu vejo que ele não se encaixa muito bem, essa grande faixa para baixo, enfim. Mas vejam, ele também não deixa de ser, depois de um clímax, um processo de indefinição, não é? Então, de repente, isso daqui se junta com essa confirmação, que é uma reversão, também pode ser qualificado de estrela da tarde. Então, o enforcado,
e o martelo invertido, eu, na verdade, estou passando para vocês aqui, mas é a formação que talvez eu, num futuro, acabe incorporando a estrela da tarde e a estrela da manhã. Mas, como se dá bastante destaque neles, a essas formações nos livros, eu estou aqui apresentando para vocês, mas lembrando que ela é muito próxima, ou ela pode se transformar em algo que é muito próximo, muito semelhante a uma estrela da tarde e estrela da manhã, né? E, de novo, muito mais importante do que tudo é o contexto onde essas formações acontecem, né? E aí, que formação é essa, minha gente? Isso tem que saltar aos olhos de vocês. Isso aí, um engolfo de baixa. E essa formação, qual é? Também tem que saltar aos olhos de vocês, depois de um clímax de baixa, uma indefinição e uma reversão. Isso é uma estrela da manhã. E isso é um engolfo de alta. E isso é um penetrante. E isso é uma nuvem negra. Vamos lembrar que a nuvem negra é companheira do penetrante, né? Penetrante quando está aqui embaixo e nuvem negra quando está lá em cima. E vejam, o que nós temos aqui? No teste de uma resistência, portanto um contexto muito legal, a gente tem um clímax, indefinição e reversão, né? Estrela da tarde, exatamente. Muito bem. O contexto onde as coisas acontecem nos é dado basicamente pelas noções que nós temos de tendências, das quais nós já falamos em uma das quintas técnicas. Perdão. E que, de repente, se a gente pudesse comparar uma tendência a um prédio de 10 andares, uma tendência de alta a um prédio de 10 andares, né? O conceito de contexto é a gente ter noção para saber se os preços podem estar próximos do terceiro andar ou se eles já estão lá para cima da casa do zelador, nessa tendência que teria 10 andares, né? Isso é muito importante a gente ter em conta, né? E depois que uma tendência é rompida, a gente pode esperar o quê? Que os preços corrijam Fibonacci. Sim. Para a gente saber se uma tendência acabou ou não, a gente tem, de novo, falando em contexto, o conceito de retas de tendência. Retas de tendência que são retas que a gente traça nos gráficos e que nos ajudam a saber o rumo do timoneiro do barco, dessa tendência de baixa, por exemplo. Perdão. Dessa tendência de baixa, por exemplo, ou dessa tendência de alta. Nessa tendência de alta, os preços têm respeitado este rumo. Então é muito importante a gente ficar de olho nesses rumos, porque se eventualmente a gente vê que o timoneiro do barco não está mais respeitando aquele rumo, a gente pode, de repente, chegar à conclusão que uma tendência como essa, por exemplo, foi revertida. E quando uma tendência como essa é revertida, o que a gente pode esperar que aconteça com esse ser vivo aqui? Eu acho que quando os preços que estavam encanados dentro desse canal de alta, quando eles escapam desse canal, a gente tem que dar isso aqui por encerrado. E quando a gente dá isso por encerrado, a gente tem aí, né, rompeu-se a reta suporte, ou rompeu-se a reta resistência, nós temos as proporções Fibonacci para nos guiarem, né? As proporções de ponto 38 e ponto 612. A gente sabe que quando uma tendência é revertida, os preços tendem a corrigir 62%, de 40% a 60% a grosso modo, né? Muito bem, o outro aspecto que também nos ajuda a ter noção de contexto são os conceitos de Elliott, né? A gente tem noção para saber se o mercado está terminando uma onda 1, ou terminando uma onda 3, ou terminando uma onda 5, ou as ondas 4 e a onda 2, né? E assim por diante. Onda 2 ou uma onda 4.